Seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto R1. Estaremos juntos contigo até o final. E nesse episódio a gente vai falar muito sobre aquela preparação. Sobre tudo. Tudo de tudo. Tudo de tudo. Tem emoção, tem mudança de mente. Plot twist. É isso. É isso. Bacana. Bom, eu sou o João Damedo e @João Damedo, e você já me conhece, estou sempre ao lado dele, @DanielAber.medo. Eu parei de errar o nome dele. Vamos juntar aqui na câmera, João. Isso. Muito Estamos bom. aqui com um convidado super especial hoje, né, Dani? Muito especial. Uma pessoa que eu acho que tem bastante para agregar na conversa. Como eu falei, muitas coisas aconteceram por aí, né? Te apresenta pro pessoal e a gente começa o nosso bate-papo. Beleza. Gente, eu sou o Caio. Eu não sei o que eu falar, o que falar sobre mim, mas eu sou atual R1 de anestesiologia. Eu sou, na verdade, formado pela UFPR e continuei lá pelo Paraná, mas agora eu tô em Cascavel, no interior do Paraná, e tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tô me sentindo, inclusive, realizado, assim, porque é um grande sonho poder falar sobre a preparação para residência médica, e ainda mais aqui na Medway. Estou muito feliz de estar aqui e eu espero que minha história possa agregar aí na carreira de outros futuros residentes. Que da hora. Você nasceu em Curitiba mesmo? Sempre morou em Curitiba? Eu nasci mais no interior do Paraná, numa cidade chamada Medianeira. É uma cidade bem pequena, que fica perto de Cascavel. Justamente por isso que eu decidi ficar mais perto de casa e tentar essa residência aí mais perto. Bacana. Deve ser uma cidade muito linda. O interior do Paraná tem umas cidades muito lindas, né? É impressionante, a gente conhece muito pouco, mas tem umas áreas de represa ali, onde às vezes a galera tem umas casas sensacionais, né? É por ali, assim, que tu moravas? Cara, é perto de Foz do Iguaçu, então Justo. O que eu posso falar, né? Perto das cataratas ali, tá tudo ótimo. É Legal. da hora. Muito bom. Não é perto de Arapongas. Menino, eu nem sei. Eu acho que Arapongas é mais pro norte. Eu tenho um amigo meu de residência, que é o Caio, que ele fez neuro comigo no Hospital das Clínicas de São Paulo, e aí hoje ele é neuro pelo Hospital das Clínicas do Paraná. Ele fez PUC Paraná, mas ele é de Arapongas, né? E ele sempre ficou falando que ia me convidar pra lá, nunca me convidou. A gente às vezes tem esses amigos durante a residência, né? Eles que falam muito, né, do lugar de onde eles vêm. Meu melhor amigo tá me devendo uma viagem a Teresina até hoje. Não me levou pra conhecer nem Teresina, nem o norte do Piauí. Tô esperando. Mas, pois bem, uma das coisas que tu mencionaste é que hoje tu és residente de anestésio, mas já foi residente de outras coisas antes? Já fui, Dani. Eu fui residente de psiquiatria há uns 2 anos. Esse era o meu maior sonho. E fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses fazendo a residência de psiquiatria. Então eu já era R2. E no fim não, né? Na metade da residência, decidi que aquilo não era pra mim. E foi assim que a minha jornada aí na residência se desenhou. Legal. Mas antes de pensar... Na verdade, antes da gente entrar em alguns detalhes sobre tudo isso, antes de migrar para anestésio, tu pensaste em outra residência antes? Exatamente. Na verdade, eu pensei em algumas, tá? Algumas? Exato. Algumas. Só para desencargo de coisas, cirurgia passou pela mente em algum momento? Não. E clínica? Clínica passou. Aí, é isso. A clínica é soberana, né? Mas a cirurgia resolve. Meu Deus, se os cirurgiões do meu hospital ouviam falando isso, me perdoa, galera. Mas sim, eu pensei em patologia clínica. Inclusive cheguei a fazer a prova para residência de patologia clínica. Eu pensei em genética, eu pensei em clínica e eu pensei em pediatria. Mas assim, muitas coisas. Muitas coisas. Mas no fim decidi pela anestesiologia e hoje eu tenho certeza assim que foi
Muita a escolha gente, certa. muita gente enfrenta isso, de às vezes viver muitas coisas no internato ou até começar a trabalhar em UBS e atender uma variedade de pacientes diversa Uhum. e pensar, caramba, eu me vejo seguindo algumas carreiras, o que que eu faço? Oftalmo, pediatria, MFC, clínica, cirurgia. A gente às vezes demora um pouquinho até essa certeza de qual realmente vai ser a especialidade que a gente vai seguir. E hoje tu estás certo da anestesia, é isso? É isso. E eu acho assim, eu tenho uma amiga que me fala assim, cara, a gente pode ser feliz em muitas áreas da medicina. A medicina é muito vasta. Então, não é aquela especialidade específica que vai me fazer feliz e é só aquela. Eu acho que a gente pode ter um certo conforto aí em várias especialidades. Uhum. Você trouxe algo que acho que vale muito quem tá refletindo e tem essa dúvida pensar. Eu mesmo, eu sempre gostei muito, depois que eu fiz o estágio opcional em anestesia, fiquei 6 meses rodando anestesia, eu falei, poxa, isso aqui é muito legal, sabe? Eu faria isso. Uhum, Talvez eu não quisesse fazer de fato para minha vida inteira, mas, cara, prazeroso, acho que tem retorno, gostava ali do dia a dia. uhum. Não gostava tanto do centro cirúrgico, mas gostava do dia a dia do anestesista. Outra especialidade, né? Fiz clínica, né? Mas queria fazer a sub de intensiva, que hoje é acesso direto, Uhum. mas medicina de emergência era um negócio que eu sempre gostei muito. Então, acho que dá para se encontrar em mais de uma opção dentro da medicina. E aí, Caião, você tá comentando, né, que você formou muito jovem, né, na faculdade. Você tinha quantos anos quando você formou? Ah, eu tinha 25, 25? acredito, aham. E aí você tem que tomar essa decisão de qual é a especialidade que você vai prestar, né? Você já tinha se preparado para residência. Uhum. De onde que veio a psiquiatria? O quão convicto você estava daquela decisão quando você escolheu para ser ali? Imagino que naquela época você não pensou que seria a sua primeira residência, né? Seria talvez a sua única. carreira, né? Exato. Cara, então, antes de eu entrar pra medicina, eu tinha pensado em fazer psicologia. Além de psicologia, eu tinha pensado em diversas coisas. Eu sou um homem de muitas escolhas pra realizar, pra fazer. Mas eu tinha pensado em psicologia e eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, assim, ouvir o que as pessoas tinham pra falar, pra relatar, enfim. E era um sonho meu também, deixar fazer da medicina uma fonte de felicidade, assim, sabe, para as outras pessoas. Então eu vi na psiquiatria um caminho fácil para isso, no sentido de, né, medicação, mas quando eu vivi a vida real da psiquiatria, eu vi que era um pouco diferente do que isso, assim, da minha expectativa. Eu fiz um estágio optativo na psiquiatria do HCPA, tá? E lá eu tive uma certa certeza, assim, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Isso foi no último ano da medicina. E daí, quando eu fui fazer a inscrição das provas de residência, eu estava com essa convicção de que, não, a psiquiatria é o caminho para eu fazer as pessoas felizes através da medicina. Fiz a psiquiatria mas no fim das contas, assim, eu vi que era um pouco mais, o buraco era um pouco mais embaixo, assim. Então foi mais ou menos isso. A escolha da psiquiatria era para, cara, deixa eu tentar devolver a cor da vida dessa pessoa por meio da medicina, assim. Uhum. E o que era esse buraco mais embaixo, assim, né? Porque eu imagino, o que a gente sabe, né, Dani? A decisão de abrir mão de uma residência não é nada fácil, porque usualmente, quando a pessoa toma essa decisão, ela está muito linkada em todo o esforço que ela fez
para chegar até lá, e a gente sabe o quão concorrido é ser aprovado numa residência de psiquiatria, o quanto de energia e esforço você se dedicou. Passa na cabeça, usualmente, do aluno, tipo, cara, o que eu vou fazer? Então, um componente de incerteza, mas também aquele componente do tipo, cara, vou ter que percorrer a mesma jornada de novo para ser aprovado, estudando assuntos que eu esperava nunca mais ter que estudar na minha vida, uma vez que eu estivesse focado ali já na minha especialidade decidida. Então, acho que eu queria muito conversar contigo sobre esses aspectos, tipo, o que de fato passou na sua cabeça para você vir a tomar uma decisão tão importante para tua vida, e quais foram as angústias, né, desse momento, porque tem muita gente, que a gente recebe esse tipo de mensagem, né, Dani, no Instagram, de pessoas que às vezes não estão felizes dentro do contexto da residência por qualquer motivo, mas não é uma decisão fácil. E eu tive isso com a pessoa que eu mais amo atualmente, minha esposa, a Bianca, largou ginecologia e obstetrícia, né? A gente ainda não estava junto, mas já era bem próximo, e foi forte demais quando ela decidiu largar ginecologia e obstetrícia para prestar cirurgia geral, né? Depois ela fez cirurgia geral. E eu lembro que... Foi forte que a sua pressão para ela fazer isso? Não, todo momento que ela estava vivendo ali, essa tomada de decisão, até hoje eu lembro dela me mandando uma mensagem quando ela assinou a carta de desistência. Ela falou, consegui assinar. Consegui assinar. Então, você entende o peso que ela estava carregando ali para conseguir transpor numa assinatura, num pedaço de papel, tudo aquilo que estava sendo carregado. E ela tinha pouco menos de 1 ano de residência, tá? Tu já estavas até no R2. Então, eu tava pensando nessa infelicidade, assim, nessa insatisfação com aquela especialidade desde setembro, tá? Eu entrei em março de 2024, em setembro eu já tava sentindo que aquilo não era pra mim, assim. Então, um certo desconforto, uma certa angústia, cara, não tô me encontrando aqui, eu acho que isso não é pra mim. E eu já vinha sinalizando isso, tipo, principalmente pros meus familiares, assim, as pessoas que eu sentia que realmente precisavam ouvir aquilo de mim. E eu vim tomar a decisão de sair só em maio de 2025. E então, vocês imaginam o quão difícil foram esses meses todos, assim, pensando e matutando isso na minha cabeça. Mas eu percebi, de verdade, assim, que era o momento certo para fazer aquilo, quando eu já não queria mais estudar sobre psiquiatria, e eu tava animado em fazer questões de residência. Cara, juro pra vocês, eu abri o aplicativo da Medway e eu não sei como eu consegui, tipo, acesso de uma semana, assim, Era da o nosso plataforma. free trial, né? Exatamente, Que, inclusive, talvez esteja rolando nesse momento. Quem tá escutando o podcast sempre tem lá no site disponível o teste gratuito, pode fazer isso e se divertir com questões, assim como o Caio se divertiu. Exatamente isso. Incrivelmente, eu achei esse free trial aí de vocês. E, cara, durante o estágio numa enfermaria lá de psiquiatria, em vez de estar lá estudando sobre os casos que eu tava atendendo e tudo mais, eu tava, tipo, fazendo questão de trauma, de ABCDE, assim, Uma muito maravilha. animado. Vendo os comentários do Dani. Exatamente. E daí eu percebi, não, cara, isso não tá certo. Muito bom. Não, mas com certeza isso não é tão simples assim, né? Tipo, eu passei vários meses pensando e repensando, mas eu vi ali uma bandeira branca, assim, não, é agora que você tem que sair daqui, sabe? E teve alguém que te ajudou nesse processo de tomada de decisão, assim? Ou foi muito você com você mesmo e, beleza, não dá mais? Cara, não, teve todo um background, assim, minha família,
meus R igual na época, né, da Que legal. psiquiatria. Sim, eles me apoiaram bastante. É, a minha psicóloga. Minha psicóloga e minha psiquiatra, que inclusive era chefe da Unicamp. Eu não Que fazia legal. Unicamp, mas eu fazia um serviço que era vinculado à Unicamp. E a minha psiquiatra acabou. Foi coincidência, assim, que ela era chefe da Unicamp, assim. E ela também me apoiou muito, assim, nessa decisão. Que bacana. Isso é muito bom, né? Saber que às vezes são pessoas que, sei lá, poderiam julgar. Porque talvez a gente fique com medo do julgamento, né? Uhum, Tu que passaste por essa situação pode dizer melhor do que eu. uhum. Mas às vezes a gente fica com medo de ser julgado, né? Ah, vou desistir. Já tá no R2, pô, só falta mais um ano. Não é só Isso é mais muito um ano. Não comum. é só. Não é só. Não é, e justamente assim, por não ser mais um ano, cara, eu tô fazendo aquilo não só por mim, mas sim pelos pacientes que eu venho Perfeito. a atender, sabe? Eu não tava fazendo o melhor pra eles, sabe? Eu tava me sentindo mal de tá lá num estágio em que eu tava numa enfermaria, tinha pacientes agudos e tal, pacientes marginalizados, e eu não tava dando o meu melhor para fazer o melhor para eles, entendeu? Então, não é tão simples assim. Esse relato, não sei se você quer falar? Não, eu ia comentar que eu tive um caso emblemático de um colega, um amigo durante a residência ali que desistiu também hoje, é um otorrino brilhante. E foi nesse sentido também. Ele falava, quando eu conversando com ele me falou que ele não conseguia se sentir bem no centro cirúrgico, que ele não conseguia focar na cirurgia porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo com o pronto-socorro lá embaixo. Falei, cara, então talvez não tenha muito o que fazer, porque o momento que a gente tá em cirurgia, pro R1, que tá vendo muitas vezes aquilo pela primeira vez, é o êxtase. Uhum. É uma sensação de tesão absurdo de estar ali no centro cirúrgico vendo a confusão. Às vezes você não tá fazendo nada, tá instrumentando, mas você tá ali olhando. Uhum. Quando ele me falou que não tinha mais esse tesão justamente nisso, que não tava dando melhor pelos pacientes, como tu muito bem colocaste, ele decidiu largar e prestar otorrino, e numa conversa ele falou que ele não esperava que os R iguais dele naquela época, né, nós, outros residentes, iríamos ser tão parceiros, apoiar tanto. Então, eu ia te perguntar se ali a galera que tava contigo, tinha mais residentes contigo? Tinha, aham. A gente era em 4, e mais os residentes da Unicamp, né? A gente acabava formando ali um grande grupo, então eram 8 da Unicamp e 4 do meu serviço. E todos eles, assim, foram muito parceiros nesse sentido. Legal. Eu acho que isso também é muito importante, assim, esse apoio vindo de dentro do serviço, sabe? Porque eu não queria deixar eles de nenhuma forma Certo. desamparados e, Você vai fica zoar com medo, né? nossa Isso. escala, vai sobrecarregar. Então, a gente sempre tem essa É um essa receio dificuldade. Exato, um receio de, cara, eu construí uma relação por 1 ano e 2 meses com esses indivíduos. Aí, por causa de uma decisão minha, eu vou manchar minha reputação e minha amizade Mas com não eles. é isso, né? Não é isso que a gente tá falando, né? Tipo, cara, é o bem do serviço, é pelo bem do paciente, é pelo, enfim, meu bem-estar também, mas é uma coisa muito maior do que isso, né? Sim. Eu ia complementar, né, dizendo que acho que quando eu passei, não por uma mesma situação, né, mas por uma dificuldade que me fez não conseguir fazer o meu melhor, né? Também tive em 2021 para 22 um transtorno depressivo, e esse sentimento que você me falou, cara, foi exatamente o que eu senti, no sentido de que eu simplesmente, eu sabia que eu poderia estar fazendo mais, eu sabia que eu poderia fazer melhor, eu não tinha energias para isso, e eu me sentia culpado porque, cara, o certo seria estar fazendo mais do que eu estava, mas às vezes eu queria
continuar na cama, ficar mais tempo deitado, ficar mais isolado. Uhum. E às vezes só quem passou por isso entende melhor. Que legal que você estava no ambiente, de fato, da psiquiatria, onde você Uhum. tinha vários residentes que entendiam, tinham um domínio maior, não sei se alguns convivência ou não, mas vários convivência prática, não sei se convivência individual. Aham. Mas isso faz muita diferença, né? Você contar com pessoas que te apoiam. Eu lembro que uma das perguntas que a minha rede de apoio era psicólogo, psiquiatra, Uhum. e eu tinha um coach de carreira, porque o meu transtorno depressivo foi muito derivado da minha transição de carreira entre médico, assistencialista, apaixonado pela medicina, que sonhou a vida inteira em ser professor da faculdade onde se formou e estar em contato próximo com os alunos, Uhum. para um momento onde eu estava construindo uma empresa de educação, crescendo muito, indo para um rumo onde as coisas estavam dando muito certo, mas eu estava ali gerindo pessoas, um dia a dia muito diferente do dia a dia que eu tinha imaginado para minha vida. Aham. E eu, a Lei e o Mika, né, que são os outros dois fundadores, a gente é muito próximo. Uhum. E eu tinha muito receio do que eles iriam pensar se eu falasse, cara, eu não sei se esse caminho que eu sei que é bacana que a gente tá seguindo, mas eu tô inseguro do tipo, se eu estou feliz nesse caminho, né? Uhum. Ocupando essa cadeira que eu ocupo hoje, gerenciando um monte de gente, tipo, eu queria fazer outra coisa. Uhum. E deixando de conhecimento técnico que eu tinha muito vasto em medicina, pela residência em si, pelos anos de graduação estudando muito, eu tava, de certa forma, me afastando disso. Uhum. Então eu tinha muito receio do que eles iam pensar. E aí uma das coisas, talvez a principal pergunta que o meu coach de carreira fez foi: você conhece os teus amigos e os teus sócios. Como você acha que eles vão reagir quando você se abrir para eles? Eu falei, não, pô, eles são excelentes pessoas, eu acho que eles vão me apoiar. Aí eu falei, então você tem a sua resposta. Tipo, Uhum. você tem que ter coragem para ir lá e falar. Uhum. E aí foi o que eu fiz no dia seguinte, né? Uhum. E eles, de fato, me apoiaram desde o princípio. Aí é quando a jornada começa, de fato, tomar um rumo Uhum. e as coisas começam a melhorar, eu começo a me entender melhor, um processo de autoconhecimento muito forte. Que eu imagino que tenha sido para você também, né? Com certeza. E eu acho assim, que todo mundo que tá aí no processo de uma prova de residência médica, eu acho que ele tem que ter uma assistência de terapia, pelo menos, sabe? Para esse feeling de autoconhecimento, de carreira, tipo, o que você realmente quer fazer. Eu acho que é muito importante ter isso, ter essa carga, porque a gente acaba dando muita importância para prova e estudos e, meu Deus, eu tenho que me dedicar, e a gente acaba se perdendo em outras áreas da vida, assim. E a saúde mental, cara, é basicamente com o que a gente lida diariamente, e se não for por ela, a gente não tem a mínima condição de estudar e de estar numa residência. Então eu acho que o mínimo, assim, é estar numa boa terapia, ter um vínculo com a sua terapeuta, para a gente ter uma visão de fora, assim, do que realmente a gente está procurando, do que realmente a gente está fazendo. Eu acho que é o mínimo aí para quem tem essa condição. Eu acho muito importante. Acho que faz parte, a gente até vê isso acontecer, né? Assim, de forma recorrente, dos nossos alunos conversando com a gente e falam da assistência psicológica ali, como faz muita diferença, porque não é fácil, né? Uhum. E uma coisa que tu mencionaste quando a gente estava conversando aqui, que abordar esses detalhes a mais de saúde mental, que tu queria trazer pra galera. O que tu sentes, assim, que teve de acontecimento ali no meio do caminho disso tudo que dá pra compartilhar com o pessoal? Cara, então, quando eu estava pensando em sair da psiquiatria, eu já estava dando alguns sinais, assim, de um episódio depressivo, assim como o João passou. E eu acho isso
bem delicado, assim, porque o depressivo, eu tô falando como se fosse um psiquiatra que é, né? Mas não é nada disso. Mas é que eu sinto, na minha experiência, que o depressivo, ele sempre quer achar a saída pra situação que ele tá, da maneira mais fácil, assim, e não incomumente, assim, é a mais certa, né? A minha saída foi sair da psiquiatria. Assim, a minha decisão eu acho que foi a certa, tá? Porque agora eu tô muito mais feliz, mas eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado aí com a saúde mental. Aí os residentes e os que estão para ser, porque às vezes a gente quer achar uma saída muito fácil. Ah, não, vou fazer uma outra residência, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma preparação mais furreba, assim, porque é isso que tem para mim e é isso que eu vou dar conta. Então é por isso eu acho que é importante essa base de terapia, assim, cara, às vezes você não tá sendo você mesmo, né? Às vezes você tá... algo tá acontecendo em cima de você, que você não tá enxergando. E é difícil para o depressivo enxergar isso naquela situação que ele tá. Então, por isso, assim, que eu queria falar sobre saúde mental e eu acho muito importante, assim, nessa comunidade que a gente tá e nessa comunidade que vocês montaram, a gente falar mais sobre saúde mental, né? Eu passei, né, por esse episódio depressivo e, cara, eu vi o quão diferente é para uma pessoa que não tem rumo, não tem objetivo, não tem um futuro a observar, assim, para uma pessoa tratada com um psicólogo, com um objetivo claro. Não, eu vou passar na residência esse ano e vou estudar e vou fazer o possível para isso. E, são duas pessoas, não tem um mesmo CPF, assim, parece, sabe? É muito, muito doido mesmo. Legal. Eu acho que eu entendi o contexto geral e me fez lembrar uma frase que a minha mãe sempre fala muito, que é o seguinte: as melhores decisões que a gente toma normalmente são depois da gente refletir bastante sobre tudo que está acontecendo. E dar atenção à saúde mental, estar com um psicólogo, isso faz todo sentido. Essa não é a frase que minha mãe fala, tá? O que minha mãe fala é o seguinte, que a gente tira a areia do pé muito mais fácil depois que o pé seca. Porque se o pé tá molhado com areia, a gente tenta tirar, a única coisa que vai acontecer é a gente sujar as próprias mãos. Exato. Então, se a gente espera a areia secar, às vezes bastam 2, 3 batidinhas que toda a areia cai. Olha só. É bem forte, né? Nossa, pensadora. Exato. Pensadora, mãe do Dani. Que vem as reflexões que ele compartilha aqui no podcast. Mas muito bom. Eu espero que a galera que esteja escutando, acho que talvez vai escutar a gente esse episódio por acabar encontrando gente de todo jeito, tá? Gente que às vezes tá nessa indecisão de qual residência fazer, gente que tá dentro da residência pensando em desistir, porque pode ter certeza, se alguém me mandar mensagem para conversar sobre isso, cara, os últimos 5 minutos aqui de conversa, acho que ajudam infinito muita gente a tá do lado de cá, né? Pra quem não tá vendo o vídeo, tá do teu lado direito, que era o caminho de estar realmente com objetivo, decidido, até porque, pelo que eu entendi, a tua decisão de mudar de residência não veio atrelado à melhora em relação à saúde mental, né? A melhora da saúde mental talvez só tenha feito tu perceberes que, beleza, é realmente isso que eu quero. Às vezes a pessoa pode melhorar e falar, não, tá tudo bem, era a residência que eu queria mesmo e eu vou ser feliz aqui, eu só não tava conseguindo enxergar isso. Exatamente. Muito legal. E aí, falando já dessa preparação em si para a
adentrar a anestesiologia. Foi um ano que você não começou no começo do ano, né? Quando é que você começa de fato beleza, vamos pra cima, é um novo caminho e não tenho tanto tempo assim como a galera que começou em janeiro. Né? De verdade, sem ser o free trial ali. Porque o free trial foi um Foi comecinho. só uma semana. Cara, então, eu saí no final de maio da residência de psiquiatria. Mas como eu falei, eu tava nesse episódio depressivo, no fundo do poço. Até eu me reerguer de novo, cara, era agosto. A inscrição do Enare já tava ali, batendo na porta. Eu precisava me decidir alguma coisa. Então foi começo de agosto que eu comecei a estudar. Eu assinei o semi-extensivo de um outro cursinho. Não me achei na metodologia deles, não me achei ali na plataforma deles, não deu certo. Tava ainda meio zonzo, meio perdido. Aí veio a fatídica live do Dani, falando sobre o intensivo da Medway. Ultra direcionamento. Foi Deve ser essa? deve ser. Cara, aquela live, eu lembro até hoje de onde eu estava sentado assistindo aquela live e pedindo pro meu pai o cartão de crédito dele pra assinar o intensivo da Medway. E foi ali, em agosto, eu acho que foi agosto que começou o intensivo. Provavelmente essa live foi final de julho a começo de agosto. Não lembro de cabeça. São infinitas, né? Eu acho que eu acho que foi agosto, assim, que eu comecei a estudar. Cara, eu via a galera aí começando a estudar em janeiro e pensava, nossa, não vai dar tempo, né? Pô, são 8 a 12, são 4 meses no máximo, né? Porque o Enare ia ser em outubro. E eu já tinha prova antes disso, a da PUC do Paraná. Eu falei, não vai dar tempo, não vai dar certo, mas, nossa, com o intensivo da Medway, ó, chef's kiss, foi muito bom, gente. Foi ultra direcionado mesmo e deu muito certo, né? Deu muito certo, do jeito que era pra ser. Colocou o MedBrain pra trabalhar na reta final. Exatamente. E até entrando, acho que tem um aspecto interessante, né, que eu tava refletindo sobre, que acho que até mais uma decisão corajosa, assim, que você citou, acho que até dentro do mesmo contexto de ano, né? Uhum. Você já tinha feito investimento em um outro curso preparatório, uma preparação ali de semi-extensivo, mas você entende muito rápido que não estava adequado a você aquela metodologia. Mas ao mesmo tempo, pô, você botou um dinheiro ali, né? Como é que foi? E aí você ainda pede ajuda do teu pai. Como é que foi pra você tomar essa decisão? Porque pra mim é uma decisão corajosa. Putz, não está funcionando. Fui eu que convenci ele na live, Johnny. Isso é verdade, né? Não deixa de ser verdade. Brincadeira. Do tipo, cara, você passou na sua cabeça do tipo, o dinheiro que eu investi, será que é o melhor caminho? Como é que foi isso? Com certeza passou, João. Com certeza. Mas assim, aquele método não estava dando certo. Eu tinha que passar para outra, porque eu já tinha feito o CR Medway no ano lá da psiquiatria. Ah, legal. E eu tinha tido uma experiência, assim, incrível com uma semana de curso de CR Medway online na época. Hoje em dia eu tenho presencial. Então, na época, eu fiz o online, assim, corridão para fazer a segunda fase da USP Ribeirão. E eu já tinha tido uma ótima experiência com o curso da prática. E daí, quando eu vi a live do intensivo, eu
eu sabia que era pra ser, assim. Surgiu justamente na época que eu tava querendo estudar mesmo. Cara, foi provisão divina, assim. Então, mas claro, eu tinha pensado em todo o investimento e tudo mais, mas eu tinha que passar essa bola pra frente, assim, e tomei essa decisão. Legal. E aí, quando você entra no intensivo, imagino que você configurou rapidamente ali o MedBrain para as instituições que você queria prestar. Exatamente. Quais eram? Como é que foi essa seleção? E vamos aproveitar o teu caso, de um caso que deu muito certo, de alguém que deu um tiro forte de final de ano, porque essa pergunta a gente ouve muito também. Comecei a me preparar ali mais tarde. Ainda dá. Essa pergunta, às vezes a gente ouve hoje. Em março, abril. Então, assim, cara, junho, julho, agosto é mais difícil, com certeza é mais. Você tem que acertar muito mais do que você acertaria se você tivesse começado antes, em termos de decisões. E provavelmente também o fato de você já ter se preparado uma vez e ter tido sucesso também colaborou bastante, porque você já tinha esse aprendizado. Mas vamos lá, entramos no intensivo. Como é que foi o passo a passo ali para você ter sucesso? Tá. Eu selecionei, sim, as instituições que eu queria, mas eu ainda tinha uma fadinha aqui falando da pediatria, eu ainda tinha uma patologia clínica aqui e outra anestesiologia aqui. Então, eu não sabia o que fazer. Foi meio um tiro meio largo, assim, que eu dei. Eu assinei, eu acho que pro Einstein, pra MP, pro Pequeno Príncipe lá de Curitiba, pro Enari, enfim, assinei para algumas instituições, inclusive porque o preço estava bom. Mas, no fim, nesse processo todo de estudos e conversando com meu pai, conversando com a minha irmã, assim, que são meus maiores aconselhadores, e com a minha terapia e minha psiquiatra, eu fui parar na anestesiologia, assim, porque era o que fazia sentido pra mim. Mas como que foi pra me preparar? Cara, eu tive o privilégio, assim, de não precisar trabalhar, tá? Eu acho que isso é um grande privilégio que muita gente não consegue ter. Mas, enfim, eu consegui não trabalhar nessa época. Acordava muito cedo, ia até o almoço sem... Muito cedo era que horas? Cara, umas 6, 7 horas. É muito cedo. Pra quem tá fazendo anestesiologia agora, é tão cedo, Mas eu acordava, então, cedo, começava direto a estudar, parava só pra almoçar, não desligava a mente dos estudos, inclusive. Tirava um cochilinho depois do almoço, voltava a estudar. De lei. E voltava a estudar até altas horas. Aí eu ficava, me sinto mais produtivo à noite, então ficava até 11, meia-noite, 1h, assim, estudando. Por isso que eu acordava cedo, pra mim era cedo. Então eu tive esse privilégio, assim, de estudar todos os dias, durante o dia todo. Foi um processo muito intensivo, realmente. Eu fazia os simulados que vocês disponibilizavam. Os autorais já por instituição, né? Exatamente. Sentiu que ajudou ali nas provas que você prestou em termos de semelhança? Com certeza. Nossa, com certeza. E aproveitando esses simulados, por exemplo, eu estava fazendo um simulado da MP e caiu uma questão de colelitíase. Aproveitava aquele assunto para estudar todo o contexto, assim, da colelitíase, vias biliares, bilirrubinas, etc. Assim, eu ficava
30 minutos em uma questão só, eu ficava. Mas pelo menos eu dissecava aquele assunto que aquela prova gosta, para realmente tentar abordar numa totalidade aquele assunto, sabe? Legal. Mas aqueles simulados, eu tenho segurança em dizer que foram meus nortes, assim, na preparação. Da hora. É muito bom, é o que a gente escuta mesmo, né? Difíceis os simulados? Olha, cara, tinha uns simulados que eu ficava meio... Será que eu tô estudando certo? Porque tinham uns meio difíceis, Mas sim. a gente escuta isso dos alunos. Porque o principal do simulado é fazer exatamente o que tu estavas fazendo. Você tá caindo uma questão daquele assunto ali, que é o que a gente chama aqui internamente como foco de afecções benignas das vias biliares, é porque afecções benignas das vias biliares é um assunto relevante para essa prova. Às vezes não vai cair uma questão de colite, às vezes cai igualzinho tá no simulado, né? Porque é o assunto principal. Mas nem sempre vai cair uma questão de colitise, mas vai cair de alguma coisa relacionada à via biliar, a essas patologias que a gente discute nessa aula, nesse foco. Então esse que é o intuito do simulado. A galera às vezes manda mensagem pra gente, né Johnny? Falando, tô desesperado, só tô tirando 65% dos simulados da Medway, mas tô fazendo as provas antigas e tô mandando bem, tô estudando por questão, então respira fundo. No fim do dia, ao longo do ano, o percentual de acertos é sensacional para a gente ir vendo o nosso avanço de desempenho, claro, vai dando uma sensação boa, vai, mas o que importa é o percentual no dia da prova. Então, se você está estudando a fundo, se aprofundando do jeito certo em cada uma das questões, como tu estavas fazendo, eu não tenho dúvida de que isso com certeza fez muita diferença para ti ali no momento da prova, ter segurança no que tu ias marcar para conseguir a vaga. E eu acho, Dani, que o jeito que vocês colocam questões assim de provas de R+, questões mais complexas, eu acho que isso nos cutuca, nos desafia a saber um pouco mais sobre aquele assunto. E, cara, isso é muito crucial, porque às vezes é aquele assunto que vai cair. Eu lembro até hoje de uma questão lá de 2023, né, quando eu fiz pra psiquiatria, que vocês fizeram o pra cima e vocês colocaram uma questão de derivação ventrículo-peritoneal e que caiu justamente naquela prova do pra cima. Se eu não me engano, era na USP Ribeirão. Vocês... Capaz. Eu não lembro qual prova que foi. Mas era alguma coisa bem específica que apareceu na prova, né? Exato. É isso. E eu fiquei, não é possível, cara. Os caras fizeram essa prova, eu tenho certeza. Porque, era uma coisa muito específica pra prova de R1 naquela época, assim. Nossa, eu fiquei assustadíssimo, assim. Mas é muito bom esse método de vocês instigarem o pessoal a saber um pouquinho mais, assim, sobre aquele assunto. Dá trabalho, tá? A época do final do ano é a época que a gente mais trabalha, né, João? Porque é uma correria e isso requer que a gente esteja muito atento ali a, tipo, o que a banca tá cobrando e a gente raciocinando junto, pensando, a gente raciocinando junto, o time de cada especialidade, tá? Tipo, falando pelo time da cirurgia. Quando a gente vai decidir o que a gente vai conversar nos pra cima das principais instituições do Brasil, a gente discute, real, tipo, tava caindo muita questão de cirurgia de obesidade, pode ser que agora queiram olhar para alguma complicação, pode ser uma fístula do ângulo de Risch, ou eventualmente um tratamento endoscópico de uma fístula pós-operatória. Caramba, isso é muito específico, mas é justamente desse trabalho mental em conjunto, né? E tem 5 também, cabeças Dani, pensam mais do que uma. aquela grande temática que a gente sempre fala, né? Hoje a Medway, ela tem mais de 200 médicos especialistas e subespecialistas e a gente contempla médicos que vêm dos mais diversos serviços em termos de graduação ou residência. Então, basicamente, a nossa capilaridade é nacional quando a gente consegue fazer esse tipo de análise. E também vem um cheiro muito forte, principalmente das provas das grandes instituições, desses médicos que, de alguma forma, ainda têm conexão com o serviço. Então, você pega o próprio Dani aqui, ele está
toda sexta-feira dando um plantão de 24, né, Dani? Quase. Entro às 11 e saio às 8 da manhã, 20 horas. 20 É o horas no concurso. Hospital São Paulo. Então ele tá tendo trocas, ele tá tendo ambiente, ele sabe quais são os casos que chamaram mais atenção naquela semana, o que tá sendo mais discutido. Isso é importante. Uhum. E aí não é só o Dani, né? Bruno Blas, o nosso professor, fez clínica médica também, né? Na escola. na Unifesp. O Rodrigo fez clínica médica no Einstein. Segue lá no com os residentes, Medicina né? e Emergência. Ele, trabalha no M-Boi. Então a gente Uhum. consegue trazer esse contexto das peculiaridades, né? Além do que são grandes apostas, as grandes conversas que estão acontecendo dentro de cada serviço. Uhum. Aí chegou a temporada de provas. Quantas provas você falou? Essas 4 provas? Você fez mais do que isso, menos do que isso? Como é que foi essa temporada? Cara, eu nem cheguei a fazer o HPP, porque naquela época eu já tinha decidido pelo anestésio. Eu fiz o ENARE, a MP, a PUC do Paraná. Meu Deus. A ANRIGS, ou poderia dizer a INIMIGS. Henrique machuca o coração, né? Nossa senhora, o que foi aquela prova? 4 questões de neuropediatria, meu filho, aquilo ali eu larguei. A INIMIGS e o HCPA, se eu não me engano, foram essas 5. Ou teve mais alguma? Mas enfim, eu acho que não. Mas o ENARE eu fiz para patologia clínica, que era, como a inscrição foi primeiro ali por agosto, setembro no máximo, eu ainda estava com a patologia clínica na cabeça, porque eu estava cansado de atender paciente e queria algo muito longe disso. Então, me inscrevi para patologia clínica no ENARE e para o resto eu fiz anestesiologia. Cara, na hora da prova, o que me ajudou demais, parece que eu tô fazendo aqui promoção gratuita pra Medway, né? Mas eu juro pra vocês, gente, a ultra-revisão, Sim, na semana da prova. Exatamente. Faz a outra revisão e o pra cima. E o pra cima, exatamente. Quando eu podia estar no pra cima presencialmente, eu tava lá na primeira carteira ali, minha plaquinha, fã da Medway. Não, brincadeira. Mas eu tava literalmente na primeira carteira e separado dos meus amigos, porque era aquilo que me ajudava, assim, estar totalmente presente naquele evento e prestando o máximo de atenção, porque eu sabia que aquilo que vocês iam apresentar ia muito provavelmente estar na minha prova. Então, na preparação mais próxima, assim, da prova, era o que eu fazia. A outra revisão, assistia toda ela. Aí eu via aquela live, assim, de 5 horas, 6 horas, uma delícia. Tu assistias parcelado ou assistia tudo de uma vez? Não, eu assistia tudo de uma vez. Eu tentava, né? Eu criei, assim, um método de um certo desconforto, tá? Pra eu realmente me concentrar naquilo que eu tava vendo. Eu não gosto de estudar na cama, eu não gosto de estudar numa cadeira perto da cama, cara... A cama atrai. Exato. Um magnetismo. Então eu estudava num lugar incomum, por exemplo, na sala de jantar, ou no sofá, só que com uma mesa na frente, ou numa bancada que ninguém usava, numa bancada X, pra eu saber que eu tava naquele lugar, naquele momento, era pra estudar e não fazer mais nada. Então, eu tentava criar um ambiente de estudo desconfortável, até certo ponto, claro, pra eu me sentir como se eu estivesse presencialmente lá com vocês assistindo, sabe? Porque, geralmente, quando a gente assiste uma aula presencial, cara, a gente não tá em casa. Então, tenta criar esse ambiente meio que
fora de casa, entre aspas, para você realmente estar presente naquele momento e prestando total Legal. atenção, sabe? E era isso que eu fazia. Eu pegava minha caneta, pegava minhas anotações, pegava meu notebook, pegava tudo que eu precisava, uma água de 4 litros que fosse, e tentava assistir aquilo sem pausar. Porque, cara, pausa, aí pronto, você já sente a necessidade, assim, de fazer o que for pra fazer. Deixa eu olhar o celular aqui rapidinho, já que eu já Nossa. pausei pra Ir no anotar. banheiro, pra comer uma coisinha. Meia hora, 1 hora depois, você tá lá. Será que eu volto a assistir a aula? Então eu tentava não pausar o mínimo. Isso tu estás falando para outra revisão, mas para quem tá escutando a gente, se aplica demais para quem tá assistindo aula também, tá? Isso que eu acabei de falar é uma coisa que eu escuto muito a galera fazer, que acaba não gerando o rendimento necessário para reter o conteúdo que tá vindo daquela aula, que é pausar para anotar Uhum. e aproveitar que a aula tá pausada, fez a anotação, pegar o celular e olhar uma coisa rapidinho. Acabou, você se desconcentrou. Uhum. Você colocou a mente em outro lugar, outro tipo de estímulo. Para você voltar, apesar de que você tem a sensação de que consegue voltar, a realidade é que para você voltar a sua atenção vai demorar mais tempo. Talvez você passe alguns minutos de aula sem reter. Às vezes a informação que está sendo passada ali é pertinente Uhum. e vira e mexe. Eu converso com alunos que tiram dúvida comigo lá no Instagram, me falando, tipo, uma pergunta específica de algumas aulas que eu sei que acontecem e eu falo, olha, eu falo isso na aula, tá? Porque essa dúvida é muito recorrente, então eu falo na aula. Ele falou, caramba, eu assisti a aula, não percebi. Aí quando eu pergunto, você faz aula fazendo o quê? Normalmente é meio nessa de distração, sabe? Coisa que a gente não percebe, cara. Coisa que a gente acha que vai... não tô mexendo no celular. Não é tá mexendo no celular, é ter mexido uns 5 minutos antes. Você perde a atenção naquele ponto. Você perde a linha de raciocínio total, né? E outra coisa que eu não gostava de fazer, assistir a aula em 1,5, 1,25... Era uma vez. Era uma vez. Inclusive, se tivesse a opção 0,9, eu colocaria no 0,9. Porque eu gosto de fazer anotação à mão. Então, como eu não queria pausar, aí, né, às vezes vocês falam um pouco rápido, ou tem uma tabela ali, e eu queria anotar e não tinha como, porque passou a tabela, né? Tá, tudo bem, eu continuo a aula, depois eu volto naquela tabela pra anotar os dados. Legal. Isso é uma outra coisa que a gente escuta muito da galera fazendo, colocar a aula em 1,5 vezes, 2 vezes, mas pausa tanto pra anotar, ou às vezes faz outras coisas ali no meio da aula, que fala, acabei gastando 4 horas pra assistir uma aula que tinha 1h30. Exato. Aí não dá. Exato. Então 0,9 eu até aceitaria, tá? Mas colocar em menos do que isso, eu acho que até ficaria a gente falando devagar. Não, 0,9 aí, pessoal da Medway, por favor, disponibiliza. Tô brincando. Ô, Caio, e aí como é que foi, tipo, temporada de provas? Quais foram os seus resultados? Como é que foi quando tu viu o teu nome na lista? Então, João, eu não tive, assim, resultados... Não, eu tive resultados incríveis. Eu considero... Pô, o cara começou a estudar quase em agosto. Eu considero meus resultados incríveis, eu tenho que me dar esse crédito. Cara, quais foram meus resultados? Nesse ano, eu passei na MP, né, no HU da UniOeste, ali pertinho de casa, sem nenhuma expectativa de passar, tá? Eu fiz essas provas... cara, eu me dediquei, né, com certeza, mas eu não tava com expectativa de passar, expectativas reais, assim. Se viesse, era lucro. Tava em paz também se não viesse, né? Super. Já tava, inclusive, vendo minha matrícula pro próximo ano da Medway. Eu passei só na MP, no HU da UniOeste. Na verdade, eu passei também no Enari, em primeiro lugar, na patologia clínica nacional. Também era outra coisa que eu não esperava. E foram essas as minhas aprovações, tá? Acredito que tenham sido essas, Eu passei até perto, assim, na evangélica. Era essa que eu não tinha lembrado. Na evangélica Mackenzie, lá de Curitiba.
Passei bem perto, trincando ali, mas não passei. E foram essas as minhas... Inimigos, nada da Inimigos. Inimigos eu passei longe. Mas é aquilo, né? Também, acho que tá até dando contexto de quem tá ouvindo. Se você começa a se preparar em agosto, a gente tá falando ali de 5 provas de residência. Aí você vai fazer as provas dos anos anteriores, pelo menos 5 anos, mais os simulados autorais, pelo menos 2 de cada instituição. De fato, não há tempo hábil para você dominar tudo. Então, você vai ter que fazer as suas escolhas e você fez. E aí, naturalmente, quando você faz as suas escolhas, você consegue performar melhor em algumas delas do que naquelas que você abriu mão, porque tem pessoas ali, às vezes, se preparando ao longo de todo um ano para ter aquele desempenho, né? Mas eu acho que isso também mostra força, assim, de tomar decisão. Mais uma vez, mostra coragem de, putz, eu tenho menos tempo, eu tenho que, de fato, abrir mão de algumas coisas, eu tenho que entender que talvez o meu desempenho não vai ser maravilhoso em uma ou outra prova que eu gostaria de passar, mas simplesmente não vai dar tempo, mas nas que eu quero mais, eu provavelmente vou conseguir ter um desempenho melhor. É o ultradirecionamento. É o ultradirecionamento que o Dani vendeu. Que bom que deu certo. Fico feliz que eu não tava mentindo na live. E aí tu olhou teu nome na lista, como é que foi? Tipo, pô, é anestesia, vou entrar... Cara, eu vou ser bem sincero, tá? Foi uma surpresa, mas não tanto, porque foram dando sinais, assim, de que ia dar certo. Então foi uma felicidade diluída, assim. Construída. Exato, foi andar por andar, assim. Eu tinha ido bem na prova da MP. Você lembra da tua pontuação ou não? Mais ou menos, assim, de... Foi acima de 75, mas eu não lembro. Pra MP é uma boa pontuação. Eu não lembro exatamente, mas só sei que foi acima de 75, porque antes dos recursos eu tinha tirado 75. Daí depois eu já não sei como que ficou. Mas foi pra mais. Na Inimigos foi pra menos, inclusive. Incrivelmente. Enfim, eu tinha ido bem na pontuação e eu vi que o pessoal ali da UniOeste... eram poucos inscritos, quer dizer, não eram poucos, mas eram menos do que as grandes instituições ali de Curitiba, né, e região. Então eu pensei, opa, calma aí, eu fui bem, tem muito mais gente indo tentando Curitiba, então é capaz desse pessoal se ficar por ali e sobrar umas vagas ali para a UniOeste. Daí... eu passei para a segunda fase, tinha currículo da UniOeste, do HU, tá? HU é o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, HUOP. Aí tinha a segunda fase do currículo. Cara, o meu currículo foi muito bom, me levou ali de 10º lugar para 5º ou 6º, então eu já sabia, não, calma, vai dar boa, vai rodar essa lista, né? Aí foi o que foi a surpresa que eu passei na primeira chamada, assim, porque tinham vagas reservadas para as cotas e não tinha nenhuma pessoa com deficiência, com necessidades especiais ali inscrita. E daí eu fui na vaga PCD, inclusive. Fiquei muito feliz, muito feliz. Que da hora. E a surpresa da patologia clínica, eu acredito que foi mais surpreendente do que... No primeiro lugar. O primeiro lugar ali da patologia clínica foi algo que eu realmente não esperava, porque como o ENARE não era uma prova que eu ia fazer... concorrendo mesmo, naquela época, eu ia fazer só para treinar, né? Porque já não era a minha escolha mais a patologia clínica. Então eu não me direcionei para o ENARE, para a prova do ENARE. E ter passado em primeiro lugar naquela especialidade foi algo inacreditável, assim, para mim. Nossa, foi muito legal, foi muito da hora. Que massa. E me deu
me deu força aí pra fazer as outras provas. Porque é a primeira normalmente, né? O Enamed atualmente. Exato. Caos, confusão. Primeiro, é isso. Mas muito bom, muito bom o papo mesmo. Tanto que quando a gente olha o tempo, né, Johnny? Quando o papo é bom, de repente já deu 1 hora de podcast. Oh, meu Deus. É isso, a gente vai falando e teria muito mais coisa pra falar, mas caminhando pro final, quer deixar alguma mensagem pro pessoal que tá escutando a gente, alguma coisa que vem do coração? Ai, gente, cara, confiem em vocês, confiem nos professores de vocês. Cara, se vocês forem ver a minha caixinha de direct com o Dani, é assim, cheia. Oi, Dani, meia-noite e meia. Oi, Dani, oi, Dani, oi, Dani, oi, Dani, oi, professor. O pior é que às vezes eu respondia, né? Às vezes, sempre você respondia. Confie nos professores de vocês, não tenham medo aí de perguntar e fazer pergunta boba mesmo. Cara, cada pergunta que eu fazia pro Dani ou pro Marcelo de GO, nossa, sério, muitas perguntas eu fazia e eles estavam sempre disponíveis, então façam o direct ali deles como se fosse um chat GPT. Com moderação, gente, por favor. E, cara, tenham confiança em vocês, menos pra se automedicar. Procurem um psiquiatra se vocês estiverem passando por alguma coisa psiquiátrica, né? De saúde mental. E é isso, gente. Eu acho que é confiar em você mesmo, assim, na hora da prova, ter a confiança de que você tá bem preparado. E se você estiver com a Medway, eu tenho certeza que é o match certo e você vai estar bem preparado. Animal. Muito bom. Boa, Caião. Obrigado, cara, por dividir tua história, por abrir tanto do teu lado pessoal, que eu tenho certeza que vai ter ajudado muita gente que ouviu o podcast de hoje. Se a galera quiser te mandar uma mensagem, como é que eles fazem? Porque você foi no nosso direct e a gente vai devolver no teu, cara. @Caio P. Miller, aí complicou, né? @Caio P. Mueller, com 2 L's. MUELLR. Acertou. Mas fala Miller, né? Fala Miller. Maravilha. É isso, galera. Nós, @João da Medo e @DanielAber.medo. Estamos lá. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho da notificação e clica lá em seguir no Spotify ou no reprodutor que você estiver ouvindo. Este é mais um episódio finalizado. Terminamos. Um beijo, gente. Muito Valeu, obrigado galera. pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.